Fala pessoal, estamos aqui para mais uma entrevista do canal Repórter Matheus Wolff. Nesse quadro de entrevistas, o Matheus Wolff entrevistas que já falou com vários comunicadores, vários jornalistas que contaram sobre suas trajetórias, tem essa interação bem legal. E nessa vez temos como convidado Vitor Bassotto. Eu que conheci o Vitor fazendo as coberturas pelo meu próprio canal, encontrei o Vitor na Zona Mista, e chama bastante atenção porque é um jornalista que está frequentemente fazendo as coberturas, é um jornalista que, de experiência no esporte, já teve 1 ano na Rádio Galera, agora está como repórter da Rádio Antena Mix, também já teve atuação fora da parte de esporte, como estagiário, ele já trabalhou num grupo de estudos da Tecnopuc, como redator de blog, trabalhou na Secretaria de Comunicação do Rio Grande do Sul, enviando mailings, teve também que atuou na área de marketing na empresa Cedem, como representante do Rio Grande do Sul, na escola de negócios. E ele vai contar bastante sobre essa trajetória. Primeiramente, quero agradecer pela tua presença aqui, Vitor, e começar com a seguinte pergunta: como que o jornalismo, a comunicação chegou até ti e por que e como que chegou esse foco no esporte, cobrir dupla Grenal? Boa noite, Vitor. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Obrigado pelo convite aqui. É um prazer falar contigo e com todo o teu público, e, enfim, nossos ouvintes, enfim. E, enfim, o meu interesse pelo jornalismo, eu sempre foi ligado, já conectando a última pergunta sobre o esporte, meu interesse do jornalismo foi conectado ao esporte. Eu queria ser, né, jogador de futebol, enfim, mas a minha habilidade e minha condição física propriamente também não me permite ser jogador. E uma forma de entrar nesse meio esportivo, esse meio específico do futebol, seria por meio do jornalismo. E eu, desde sempre, acompanho o jornalismo esportivo, eu conheço há muito tempo das principais emissoras, principais rádios e esses novos veículos que estão surgindo e tudo. E meu interesse, minha entrada no jornalismo foi muito por conta dessa conexão que eu tinha, né, com o jornalismo no geral e o jornalismo esportivo, principalmente. Então, assim, eu iniciei a minha formação logo em 2018, quando eu finalizei meu período de colégio, né? Logo que eu iniciei em 2018, eu fazia o período da noite na Unicinos. Então, eu fiz por 3 semestres na Unicinos durante de noite e tudo. E depois, do terceiro para o quarto semestre, eu optei por fazer a minha troca para a PUC. Daí, logo que eu entrei na PUC, em 2019, eu já entrei em um projeto que agora não existe mais, mas no período que eu estava na FAMECOS, na PUC, existia, que era o Editorial J, que era um núcleo de jornalismo, enfim, que tinha várias áreas, várias editorias e tudo. Então, eu trabalhava na editoria de áudio, tinha um núcleo de áudio, núcleo de vídeo, núcleo online e núcleo mais de texto. Eu, inclusive, até só antes de tu dar o complemento, foi por aí que eu comecei no jornalismo também. Ah, é? Eu comecei no Editorial J, só que um pouquinho antes de ti, foi lá em 2016, no segundo semestre, que eu comecei a trabalhar no núcleo de áudio, com o Tércio, com o Gamba, aprender um pouco sobre essa questão de fazer roteiro, a questão de como comandar um programa, as funções repórter, comentarista, e além de, como o Editorial J tinha a pauta do dia, entender como que é a responsabilidade de sair na rua, produzir uma pauta, entender quais fontes que tinha que entrevistar, como que deveria ser montada a pauta. É bem legal, eu gostava bastante do projeto do Editorial J.
Exatamente. Era exatamente a mesma forma, né? Tu fez alguns anos antes do que eu, mas era o mesmo formato do período que eu fiquei. E acontece que eu entrei em 2019, né? No segundo semestre de 2019, e depois, no período ali, início de 2020, começou a pandemia, né? Daí, a partir da pandemia, o período das aulas da PUC começou a ficar remoto e tudo, e o Editorial J também passou a ficar remoto. Então, para mim, já estava começando a ficar difícil, assim, eu estava fazendo mais cadeiras e tudo para tentar, enfim, terminar a graduação, né, o quanto antes, enfim. E acabei saindo do Editorial J e fiquei só com a faculdade mesmo. Daí, ali, início já era 2020, enfim, foi um período, ano atípico, assim, foi bem difícil, mas ali depois, em 2021, eu ingressei primeiramente na Secretaria de Comunicação do Piratini, onde eu fiquei por 2 meses ali. Era também um estágio remoto, enfim. E daí, logo depois, eu acabei, como eu sempre busquei mais essa área de texto, essa área mais de produção, de jornalismo tradicional mesmo, eu troquei para um núcleo de pesquisa que era dentro do Tecnopuc, que é o núcleo H-Factors, de pesquisa de engenharia de resiliências e fatores humanos. E eu fazia a parte daí de produção de textos para o blog do H-Factors. Então, eu fazia toda a parte daí de apuração, entrevistas e tudo, e depois a redação dos textos para o blog, e depois ia também para o LinkedIn do H-Factors, do núcleo de pesquisa. E eu fiquei por praticamente, acho que uns 4 meses, 5 meses, no H-Factors, e daí já estava no último ano meu de formação, né, de graduação, e eu iniciei daí um período por praticamente um ano, como tu falou, na Rádio Galera, que é uma rádio web, né, como a Antena Mix, que é o que eu estou agora. E na Rádio Galera eu fiz por praticamente um ano transmissões, comentário, eu era mais comentarista e repórter, eu fazia as duas funções. De jogos da dupla Grenal, enfim. E acontece que em período que eu me formei, eu optei, enfim, por deixar a Rádio Galera, e eu acabei, inclusive, fazendo tentando uma migração para uma outra área, fiz vestibular para curso de letras, e acabei, inclusive, passando, assim, no vestibular, mas acontece que eu trabalhei, logo depois eu consegui uma oportunidade, enfim, na empresa Cedem, que tu comentou ali no início, que ela é uma empresa parceira da Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios lá do estado de Minas Gerais, que, enfim, tem toda a América Latina, enfim. E daí eu fazia parte de marketing e redes sociais. Então, eu fiquei por um ano, até abril deste ano, e daí, logo em julho desse ano, eu entrei na Rádio Antena Mix, que é onde eu estou até agora. Muito bem, bem interessante esse resumo inicial sobre a tua trajetória. E é legal que mostre que é uma trajetória que tu sempre estava buscando oportunidades, buscando se qualificar, transitando em algumas áreas bem importantes, como redes sociais, texto, editorias de jornal, trabalhar com coberturas, trabalhar com
essa parte de Tecnopuc também, de grupo de estudo. Então, isso é bem importante, porque eu vou contar um pouco também da minha trajetória. Eu também, assim como tu, comecei no Editorial J, fazendo essa parte do núcleo de áudio, coberturas, fazendo algumas matérias, e daí, assim como tu, no momento que saí do Editorial J, eu fui para uma área mais ligada para uma assessoria, para uma área política, que eu fui para a parte da Prefeitura de Porto Alegre, fazer a rádio escuta, fazer clipagem, entender sobre tudo que era veiculado em rádio, televisão, e a partir disso aprendi muito sobre como que é os bastidores da informação, de como é importante apurar bem os envolvidos sobre as notícias que saem, né? E depois eu também fui para o sonho que foi a parte de trabalhar no jornalismo esportivo e coberturas. Tive primeiro a Rádio Web Nós na Fita, um colega da época de faculdade e do próprio Editorial J. Depois tive a experiência que foi na Rádio 20, com a minha experiência mais longeva, foi 3 anos que comecei sem pandemia e foi para depois para a pandemia, que daí fiquei mais responsável por essa parte de redes sociais e textos, e a partir daí que eu criei muito interesse pela essa parte de redes sociais, e para aí que eu mirei para a parte de vou produzir conteúdos em redes sociais, ter o meu canal, produzir, e tive alguns freelas, como a própria a Rádio Antena Mix, alguns envolvendo trabalhar com redes sociais, e é isso, sabe? Eu acho que o comunicador é importante, ele está aberto a várias possibilidades, mas está sempre também focado em aprender mais sobre os seus conhecimentos, tentar encontrar uma vertente, uma área onde que ele possa crescer, e eu vejo que tu está buscando isso principalmente na parte do esporte. E agora, indo para a parte do esporte, eu gostaria de saber para ti como que foi a primeira vez que tu esteve envolvido numa cobertura, quais aprendizados que tu teve, deu aquele friozinho na barriga, como que foi, por exemplo, eu chegar numa zona mista, ver jornalistas que tu antes só escutava, ouvia pela televisão, estar na frente de um jogador, como que foi para ti? Uhum. Tu sabe que, assim, eu não me recordo exatamente o primeiro jogo que eu fiz, porque foi lá em 2022, né, que eu estava na Rádio Galera. Talvez era algum jogo eu acho que agora eu me lembrei. O meu primeiro jogo, eu me lembrei. Meu primeiro jogo foi Inter e Atlético Mineiro, em 2022. Um jogo que eu fiz pela Rádio Galera. E daí eu fiz, naquele ano, o Grêmio acho que estava disputando a Série B, né? Então tinha também alguns jogos durante, enfim, vários dias da semana. E, assim, a minha experiência, minha primeiro contato, assim, eu acho que foi de realização de um sonho mesmo, assim, né? Porque era algo que eu nunca tinha feito e tudo, e que estava conseguindo viver ali, né, pela Rádio Galera, enfim. E eu fiz daí a parte ali de comentários, eu acho que naquele jogo até fazendo comentários, enfim, e conhecer um pouco mais da estrutura e tudo, né? E eu acho que foi um momento bem legal, assim, de conhecer como é que era. Alguns jornalistas até, eu até já naquelas funções de eles irem nas universidades e tudo, alguns até tinham ido na PUC, ali onde eu fazia, então até já conhecia alguns, enfim, mas a maioria, enfim, eu não conhecia, né? E agora também especificando um pouco, porque o pessoal que acompanha, muitos ou já são da própria imprensa, gostam de acompanhar para conhecer sobre o trabalho
dos jornalistas, que esse quadro tem esse intuito de contar mais sobre como que foi a história, os desafios do comunicador, mas tem pessoas que também estão começando, que começam a olhar, ver como exemplo. E para ti, como que foi as funções desenvolvidas em relação... eu vejo muito quando eu faço coberturas que tu tá lá como repórter, na zona Isso. mista, entrevistando os jogadores, na própria coletiva, para fazer os registros, mas amplia um pouco mais, tu também já foi comentarista, tu já esteve no campo, como que foi para ti essas funções? Sim, eu já fui comentarista, primeiramente. Eu fazia, na verdade, na Rádio Galera, comentário e reportagem dos jogos da dupla Grenal, mas agora, nesse período na Rádio Antena Mix, eu quis focar em reportagem mesmo, em buscar repórter, porque, querendo ou não, é o profissional assim que tem mais contato direto, né, com os clubes, depois com entrevistas com dirigentes, jogadores, enfim. E eu acabei ingressando nessa parte mais de reportagem. Eu, nesse período da Antena Mix, que eu tô de julho até agora, eu ainda não fiz campo, não fiz, mas, enfim, é algo que está para acontecer de algum jogo. Enfim, eu tentei tentei em duas oportunidades, uma vez no Beira-Rio e uma vez na Arena, problemas meus, técnicos meus, enfim, a última vez, para te dar um exemplo, no domingo, eu iria fazer o meu primeiro jogo na arena do campo e o meu fone estragou. Então, acabou sendo uma frustração, assim. Mas tá para acontecer. E assim, eu agora abri o meu canal também, né, de YouTube, em que eu faço esse acompanhamento, assim, de entrevistas, né, de técnicos, entrevistas coletivas depois de jogos, apresentações, né, agora, recentemente, eu fiz a apresentação estive na apresentação do Ramon Dias, do Inter, nas coletivas do Grêmio eu já fiz pergunta na apresentação do Noriega e na apresentação do Balbuena, fiz pergunta para eles, para os dois, e fiz pergunta em um jogo, acho que foi Grêmio e Ceará, para o Mano Menezes, que foi a vez que eu consegui perguntar em uma coletiva. E enfim, é algo muito legal, assim, que estou vivendo, assim, de ter esse contato direto, assim. Eu, inclusive, já fiz também perguntas para os técnicos visitantes. Eu tive, inclusive, uma situação bem legal que quando o Flamengo veio jogar aqui contra o Inter, no Brasileirão, eu estava na coletiva do Felipe Luiz, que é o técnico do Flamengo, e eu fiz uma pergunta para ele, e essa pergunta, no caso, a resposta da pergunta foi pro Globo Esporte, para o site do GE, enfim, para o Instagram e todas as plataformas do GE. Então, a minha pergunta foi usada pelo GE, assim, foi algo que me deixou bastante feliz, assim. Não, e isso é muito legal essa experiência que tem estando nas coberturas, dá para ver o brilho nos olhos, essa questão de estar tá lá o dia a dia, falando com o treinador, perguntando, estando aprendendo ali no Zona Mista, falando com os profissionais. É bem legal isso, é bem interessante esse trabalho desenvolvido. Eu gostaria de saber, também, primeiro, tu falou do teu canal, qual que é o teu canal, em relação a também, voltando depois um pouco, que tu tinha falado sobre outras experiências além do esporte. Gostaria que também depois a gente fizesse esse adendo
para que tu me falasse um pouco como foi essa questão de trabalhar com textos, com redes Uhum, sociais, trabalhar mais nessa parte política que tu falou uhum. também, o CDEM, depois tu trazer uns detalhes, mas primeiro passa para o pessoal qual que é o teu canal e depois já me traga essas informações. Aham. Bom, o meu canal é o canal VB Repórter Esportivo. Meu nome é Vitor Bassotto, então é VB de Vitor Bassotto, Repórter Esportivo, que é a função que eu exerço. Então fica bem fácil de procurar. É um canal no YouTube ali, tem um símbolo ali de uma bola, enfim, azul e vermelha, né, nas cores da dupla Grenal. E é isso, esse é o meu canal. Se o pessoal quiser se inscrever, comentar nos vídeos, eu agradeço, né, o incentivo e vamos lá enfim, trazer as informações, né, para o pessoal, e que é o que mais é válido. Eu com certeza E depois eu vou dar depois que terminar aqui a entrevista, eu vou dar uma olhada ali no teu canal, dar aquela curtida, se inscrever, que é sempre interessante ver o trabalho dos colegas e como que vem sendo desenvolvido. isso, isso, não, eu acompanho já o teu canal, enfim, né, e eu acho que é legal a gente se ajudar, assim, né? O pessoal mais ou menos que está nesse mesmo estágio nosso, assim, que estão iniciando carreira. Mas quanto aos outros trabalhos que eu fiz, acho que posso falar talvez a minha última experiência, que foi a que teve mais mais significativa assim para mim, que eu fiquei por um ano na CEDEM, que é uma empresa associada da Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios, e eu fazia parte de redes sociais uh, e, e marketing. A CEDEM, eu não sei se tu já ouviu falar, não sei se tu conhece a CEDEM, não sei se tu conhece a Fundação Dom Cabral, posso até explicar para o pessoal como é que Explique, por funciona. favor, um pouco melhor. Tá. Eu já trabalhei num setor assim de COSEMS, RS, prefeitura, já conheci um pouco sobre Não, órgãos do Rio mas Grande do Sul, mas CEDEM eu não tenho não, é noção. assim, ó, a Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios. Para eles vendem cursos, têm orientações para dirigentes de empresas, gestores, presidentes de empresa. E aqui no Rio Grande do Sul, eram a parte que eu fazia seriam trabalhar sobre os cursos que a Fundação Dom Cabral oferecia aqui para o Rio Grande do Sul. Então, assim, os cursos que eu trabalhava eram, né, trabalhava nessa parte de divulgação, eram cursos direcionados à questão de marketing estratégico, de negociação, uma parte mais de marketing, enfim. E enfim, eu fazia toda essa parte não sei se tu conhece o RD Station, é uma plataforma de marketing, é um software, enfim, e eu fazia toda a criação de e-mails marketing, landing pages, fluxos de automações, e pelo RD Station dos cursos, né, que no caso a fundação, enfim, chama de programas, né, são programas e não cursos que são oferecidos, porque cursos, acho que a gente tem uma extensão maior, né, a gente dá a entender que é algo maior, assim, né, e só que esses programas, por vezes, eram mais enxutos, assim, às vezes alguns meses só, raramente se estendia por um ano, assim, sabe? Tinha, acho que, um curso de uma pós-graduação que se estendeu por mais tempo, assim, mas foi um dos únicos. A maioria eram alguns meses, só bem por pouco tempo. Então eu fazia toda essa parte de marketing e a parte daí de redes sociais também. A CEDEM tem um Instagram e tem LinkedIn, Facebook, enfim. E eu fazia daí essa parte né, postagens dos cursos, de divulgações. A gente tinha uma parceria junto com uma
uma assessoria de marketing, uma agência de marketing. Então, eu trabalhava junto com a agência de marketing, eu tinha mais um colega e mais a minha chefe, que também trabalhava junto comigo. E éramos nós 4, né, praticamente, nessa função, né, de divulgação. Vamos dizer, o principal tarefa assim, é a divulgação dos cursos a partir de ações, né, de redes sociais e de marketing. Né? Então, foi um período ali que eu fiquei por 1 ano. Eu estava em um vínculo, vamos dizer, de estágio, porque eu estava fazendo uma especialização de cultura digital e redes sociais na Unicinos. E a especialização foi do período ali de 2023 até 2025, quando foi que eu saí daí, enfim, pela questão do meu contrato. Meu contrato estava vinculado até o fim ali de abril, enfim, e de abril desse ano, né, no caso, e como pela finalização da minha especialização, e enfim, acabou o meu contrato, acabou a especialização, então acabou o meu período. Não, e uma coisa que até tu me deu um link importante Tá. aqui. Tu, por exemplo, tinha falado sobre a questão do aprendizado que tu teve de trabalhar com redes sociais, a parte de marketing, nessa experiência. E uma coisa que eu notei muito, desde que eu saí da faculdade, para o tempo que agora eu estou no mercado de trabalho, é como mudou a forma de fazer comunicação com as redes sociais. O quão mais amplo que é, o quão importante estar em contato com a interatividade do público, de saber usar os recursos, de também estar atento às plataformas de edição. Então, eu gostaria até que tu falasse um pouco como que tu tem visto no mercado, principalmente esse aprendizado que tu teve, em relação agora com o que tu produzir conteúdos em relação a coberturas, como que tu vê que esses conhecimentos, ou até a própria faculdade, te ajuda hoje em dia em relação a ser multimídia, trazer conteúdo para várias plataformas. Uhum. Eu acho que assim, principalmente o período da faculdade, claro, essa especialização também tem um viés, assim, um condicionamento maior, assim, uma visão maior sobre esse período, assim, essa questão de redes sociais e tudo. E como tu comentou, o mercado assim está mudando bastante. Eu acho que as redes sociais estão sendo usadas tanto para o bem quanto para o mal, né? Infelizmente, assim. E eu acho que eu, como jornalista, enfim, tenho essa obrigação de trazer a informação e a todo o processo de apuração, enfim, da forma mais correta possível, assim, né? Então, eu confesso que até acompanho, assim, alguns canais, assim, de redes sociais, perfis, assim, esses mais... enfim, conteúdos mais de jornalismo independente, enfim, que no caso, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático. O meu TCC da faculdade, eu fiz uma análise sobre a cobertura do acidente da Marília Mendonça, a partir do recortes do Jornal Nacional e do É de Casa, e eu usei também como instrumento a plataforma Choquei, sabe? O site Choquei, que eles fizeram naquela cobertura ali um sensacionalismo e deram informações erradas, enfim, e teve toda uma desvalorização assim do jornalista profissional, para se dizer, né? Então eu fiz essa análise assim e apontei, né, enfim, várias falhas assim, né, dessa cobertura, assim, e que eu acho que atualmente cada vez mais os jornalistas estão passíveis a esses problemas, assim, né?
de que as redes sociais, as plataformas, enfim, viraram um espaço que todo mundo tem voz, né? Obviamente, todo mundo tem voz. Mas se tratando de que, entre aspas, todo mundo é um repórter, todo mundo é um jornalista, isso é um pouco perigoso, né? Porque quem, por exemplo, nós dois, né, que tivemos uma formação na faculdade como jornalistas, enfim, a gente teve toda uma bagagem teórica e prática também, claro, de como exercer o jornalismo de forma correta, séria, né? E a gente sabe que essas pessoas que divulgam informações, né, às vezes inverídicas e tudo, por vezes não tiveram esse processo todo, né, de bagagem acadêmica, né, que inclusive, infelizmente, né, o jornalismo já não é mais uma profissão obrigatória, né, o diploma. Então, é um ponto, assim, que eu me preocupo, assim, para os próximos anos, assim, mas eu sempre penso, principalmente agora, nesse período que eu entrei, né, para o YouTube, né, que é uma rede que tem muito conteúdo, a gente tem muitos canais, eu fiquei um pouco comedido, um pouco receoso, assim, de abrir um canal no YouTube, porque tem muitas coisas, né, muita coisa, só que eu sei que se esse começo, assim, é um pouco mais complicado e tudo, eu sei que tudo que eu estou desenvolvendo é um portfólio para mim, claro, mas é algo que eu estou dando por informação, né? Que é algo que estou fazendo todo um processo de checagem, não é simplesmente algo que, enfim, eu só escrevo qualquer coisa e vou lá, gravo só para ter um vídeo legal, um vídeo bacana e coisa. Então, eu tenho esse cuidado, assim, de trazer todas informações nos meus vídeos, assim, informações corretas. Eu faço vários vídeos, se tu depois olhar nos meus vídeos, eu tenho bastante vídeos sobre os pré-jogos, então eu fiz sobre históricos dos jogos, como é que, né, dos confrontos, enfim, independente do Grêmio ou Inter contra qualquer adversário, enfim. Então eu faço todo um processo de checagem e tudo para depois transformar num texto, depois gravar e depois fazer a edição para transformar no produto final, que é o vídeo, né? Então, eu acho que esse cuidado, assim, eu sempre vou ter, porque eu sei da responsabilidade que eu tenho como jornalista enfim, acho que cada um tem a sua visão sobre a profissão. A minha visão é essa e eu não vou deixar de usar. Não, e isso que tu falou é um relato muito importante, principalmente para o pessoal que está começando, está acompanhando, que vai ver essa entrevista, pois tem que entender que o jornalismo, de forma geral, não só o esportivo, o jornalismo, a comunicação de forma geral, envolve um sério compromisso da apuração dos fatos. Isso é fundamental, é fundamental tu checar antes uma informação, se ela é verídica. Muitas vezes a checagem é também olhando outros sites se publicaram, se são sites confiáveis, entender sobre a fonte. Tem que também ter muito cuidado com o texto, porque jornalismo não é porque tu está escrevendo que eu vou escrever rápido para trazer a notícia. Até tem uma agilidade, mas é necessário ter uma escrita boa, clara, concisa, que a pessoa leia, siga um padrão. Também é fundamental que seja feito, quando se faz um vídeo que seja informativo, que seja, de certa forma, uma interação com o público. Em relação a canais que tu falou, tem vários canais, mas o importante é tu trazer a tua identidade. Exato. Eu, por exemplo, quando eu criei meu canal do YouTube, eu criei em junho de 2022, eu pensei a mesma coisa, eu quero ter um portfólio.
quero estar presente, quero, daqui a pouco, eu mesmo chegar a um ponto que o meu canal do YouTube cresça e eu possa, enfim, ter uma independência em relação a isso, estar lá fazendo a questão de cobertura de conteúdos, mas é que nem eu digo, é fundamental ter esse trabalho de, aos poucos, ir ampliando o networking, e fazendo um trabalho certinho, e pensando no público, porque tem espaço sempre para uma informação bem checada, uma informação que tenha qualidade. E isso é fundamental passar para o público, para entender que porque hoje em dia a gente vê muito que todos estão nas redes sociais. Quando tu abre um TikTok, por exemplo, tu vê que tem várias pessoas que não são especificamente jornalistas ou até mesmo comunicadores. Tem pessoas que estão lá para gerar entretenimento, que criam sua conta no TikTok, vão lá, vão fazer uma dancinha, vão fazer um vídeo engraçado, alguma situação assim, e de certa forma acabam atendendo um público, geram uma publicidade sobre isso e ganham um engajamento. Só que o papel jornalístico não é só, digamos assim, vou ser engraçado, vou gerar um conteúdo que vai bombar. Vou fazer uma manchete que vai gerar cliques. Não, não é isso. A missão é trazer a informação correta, porque é um serviço que você está fazendo. A informação é um serviço utilitário que tu está trazendo. Exatamente. Então, é fundamental ter esse cuidado. Como eu sei que agora tu também fazendo a questão das coberturas, quando, por exemplo, tu tá atuando como repórter, a primeira coisa que tu deve fazer em relação a quando faz a pesquisa de um jogo é se informar sobre todas as informações relevantes e necessárias que tiveram ao longo da semana. Qual jogador treinou bem, alguém se lesionou, qual o esquema do treinador, quantos cartões tem, esse treinador gosta de qual esquema tático, esse jogador ele é canhoto, ele é destro, ou se é um zagueiro, ele comete muitas faltas. Às vezes a própria reportagem envolve um pouco do próprio plantão, que daí tu pesquisa as estatísticas para entender como funciona o próprio campeonato e se complementa. Por exemplo, depois, quando tu sai de repórter para ser comentarista, o comentarista tem que trazer uma visão ampla. Tu não vai ser acionado toda hora que nem um repórter, mas tu vai ter que trazer uma visão ampla sobre o que está acontecendo no jogo, entender sobre todas essas funções que passam. Já o narrador é o que vai comandar tudo. Então, funciona que nem um relógio, uma cobertura de futebol. E hoje em dia, a grande diferença que eu vejo é o público está fazendo a cobertura junto com os jornalistas. Antigamente tinha interação, mas a interação era mais demorada. Agora está lá um veículo fazendo uma cobertura e pelo o poder que tem as redes sociais, daqui a pouco tem várias pessoas mandando comentários, e dos dois times, um time apoiando, já os outros secando. É bem interessante essa realidade que a gente vive, e é um espaço que cabe para todos. Por exemplo, tu disse que está em rádio web, mas hoje em dia tem espaço para rádio web, pessoa que vai fazer coberturas pelo seu próprio canal, tem os veículos tradicionais, Gaúcha, Guaíba, Bandeirantes, Rádio Grenal, tem o pessoal de canal identificado. Então o jornalismo é amplo hoje em dia, falando do segmento do esporte, assim como também em outros segmentos também são bastante amplos. Exato. Não, com certeza. Eu acho que tem espaço agora cada vez mais para todos, né? Novos comunicadores que estão surgindo. Eu acho que o essencial é o que eu valorizo, enfim, cada pessoa sabe, mas eu acho que é ter essa credibilidade, enfim, e o que eu aprendi, né, e eu vou continuar usando. Então, independente por onde eu estiver trabalhando, eu vou continuar exercendo a minha profissão, né, de jornalista, assim. E eu acho que essa área do esporte, enfim, ele permite que tu seja inventivo, que seja criativo, né? Às vezes explorar algum ponto que não é tão explorado, enfim. E eu acho que, claro, a gente sabe que às vezes dupla Grenal, assim, né? Fica às vezes até um pouco chato, assim, porque
o que vai ser trazido, porque são tanta gente que traz né, tantos veículos, tantos meios que trazem as assim, mesmas informações, então a gente quer ser diferente, assim, né? Então, por isso que eu até, às vezes, assim, essa questão que tu comentou, né, de você até um pouco de plantão, enfim, de trazer informações, eu estou tentando usar mais no meu canal, inclusive, porque eu vejo que esse histórico de jogos e tudo, eu acho que não é tão aprofundado, principalmente em veículos tradicionais e tudo. Eu acompanho bastante a Rádio Gaúcha, enfim, e vejo que às vezes eles destacam bastante essas questões, né, de históricos dos jogos, dos times e tudo dentro dos jogos, né, dentro das partidas. Não é uma coisa prévia, enfim. E eu acho que eu estou tentando dar esse destaque maior e tudo, buscando, assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. O vídeo que eu coloquei hoje no meu canal foi do jogo do Inter contra o Corinthians, né, amanhã. Então, eu fiz toda uma busca de histórico dos jogos, quando foi o primeiro jogo oficial, as grandes, né, a gente sabe que entre Corinthians tem bastante treta, né, bastante confusão, enfim. E fiz todo esse apanhado, assim, coloquei uns vídeos para ilustrar, vídeos das partidas que eu falei ali, que eu mencionei, e fiz todo esse apanhado. Daí amanhã, no vídeo que eu vou já deixei programado, enfim, para amanhã de manhã, que seria do jogo do Grêmio contra o Santos, e fiz essa mesma procura, essa mesma busca, assim, né? Destaquei pontos que são novos, assim, por exemplo, não sei se tu sabe que o jogo entre Santos e Grêmio já aconteceu 3 semifinais por 3 competições diferentes. Então é um ponto que a gente, por vezes, não se fala muito, assim, né? Então eu destaquei esse ponto ali. O Santos e Grêmio já foi semifinal de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro e de Libertadores, em 3 anos diferentes. O primeiro de brasileiro foi em 2002, de Libertadores foi em 2007 e de Copa do Brasil foi em 2010. Então, teve essas três semifinais, assim, que em 2 o Santos passou e uma o Grêmio passou. Na Libertadores o Grêmio passou e na Copa do Brasil e no Brasileiro o Santos passou. E, inclusive, até trazendo um adendo do que tu tá falando, a última vez que eles se enfrentaram em mata-mata foi em 2020, que foi aquela edição que o Santos chegou à final da Libertadores e o Santos, exatamente, o Santos se enfrenta o Grêmio nas quartas de finais e acaba passando pelo Grêmio. E é um confronto muito interessante, porque são 2 tricampeões da América, times de muita tradição. Santos que não vive um momento legal. Se pegar os últimos 3 anos do Santos são horrorosos. O Santos cai, gestões, né? outro joga a Série B, e nesse está lutando simplesmente para permanecer. E antes de cair, já vinha uns 2 anos ameaçando que poderia cair, indo mal no próprio Paulistão. O Grêmio também não teve gestões muito interessantes, mas, de certa forma, esse ano, com todo o movimento que teve do Marcelo Marques, depois saiu Marcelo Marques, contratações, agora esses próprios 3 jogos, é um momento interessante que vive o Grêmio, diferente do Inter, que o Inter... eu acho que o Grêmio conseguiu mesmo uma identidade, assim, com o Mano Menezes, né? Eu acho que o time está crescendo, se desenvolvendo, né? Agora tem 2 jogos fora de casa, né? Contra o Santos e Bragantino, depois do sábado. Então, vamos ver como é que vai ser esse comportamento do Grêmio, né? Fora de casa, porque em casa o Grêmio, né, fez 7 pontos em 9, né? Então, o Grêmio jogou, teve uma boa atuação, né? Nesses 3 últimos jogos, né? Na arena, mas vamos ver como é que vai ser nesses próximos jogos
fora de casa, né? E o momento que o Grêmio tem para se mostrar, né, que quer algo a mais na competição, assim, do brasileiro, talvez cansar uma pré-Libertadores. Eu lembro que, inclusive, a pergunta que eu fiz para o Mano Menezes na coletiva contra o Ceará foi justamente sobre essa discussão que a gente está discutindo, de aonde que o Grêmio, onde é que ele achava que o Grêmio poderia chegar. E, enfim, ele até me respondeu que era muito cedo, que ele não queria dar muitas. Enfim, não teria muito embasamento naquele momento, né? Mas a minha pergunta foi de propósito, foi justamente porque eu sabia que teria uma longa caminhada ainda, né? E que eu sei que agora, né, o Grêmio está crescendo, enfim, e está se provavelmente, né, uma vaga na Sul-Americana, isso aí, muito provavelmente, e talvez até uma vaga, né, em pré-Libertadores. Vaga direta, eu acho que vai ficar um pouco mais complicado, né, porque os 4 ali já ficaram mais estruturados, né, o Mirassol ainda tá nessa briga, enfim, mas uma pré-Libertadores talvez o Grêmio alcance. Bom, e já o Inter, né? O Inter é o contrário, né? O Inter tem esse momento, assim, né? De troca de treinador, que acho que é sempre um problema, assim, até encontrar a identidade do novo treinador, o estilo de jogo e tudo, né? Do treinador. Acho que o Ramon Dias é um bom técnico, acho que ele fez bons trabalhos, né? No River, enfim. Até no próprio Vasco ele teve momentos bons, Corinthians um pouco mais ou menos, enfim, mas eu acho que esse momento do Inter, eu acho que vai para essa temporada, a gente observa muito, né, como jornalista, como é que os torcedores avaliam, né, os desempenhos e tudo, e eu acho que o torcedor do Inter agora, nesse momento, está muito por a contar com a permanência na Série A. Eu acho que é isso que eu vejo, assim, principalmente quando for no Beira-Rio e tudo, que é o que o torcedor mais ou menos quer, assim, que pelo menos mantenha na primeira divisão, porque é um momento bem difícil, né? Sim, eu posso dizer até nas coberturas que eu fiz ao longo do ano, que, como eu estava te falando no pré, antes de começarmos aqui, Sim. que eu fiz ao todo 13 coberturas esse ano. Deu 6 coberturas que eu fiz no Beira-Rio e 7 coberturas que eu fiz na Arena. E se eu for pegar no Beira-Rio, a expectativa e de cada cobertura, muitas vezes, com o tempo foi baixando. No início já a expectativa de ganhar o Gauchão, depois teve o jogo do Gauchão, que é o título que teve aquela êxtase de ter ganhado o título gaúcho depois de 9 anos, o início do Brasileirão interessante, depois eu fui fazer coberturas quando já era aquela fase quente das Copas, e daí já tinha uma grande expectativa de poder dar uma virada, depois das Copas já baixou ali e o ânimo ficou, quem sabe poderia pegar uma vaga para Libertadores via Brasileirão, e depois dessa demissão do Rocha, a chegada do Ramon Dias, é bem isso que tu falou. Quando fiz a cobertura do Grenal, que foi o último jogo do Roger, Sim. já tinha uma expectativa meio baixa, assim, o time não tá legal, o jogo não vai ser bonito, mas vai ganhar e vai conseguir dar uma virada de chave. Depois disso daí, dá para ver até pelas próprias redes sociais, que as redes sociais, para mim, tu não pode fazer tudo pelas redes sociais, porque tem que ter esse filtro, até estudei na época do jornalismo, que é o gatewatching, gatekeeping, que tu precisa ter esse cuidado. Exato, exato. Mas tu consegue ter um parâmetro, ter um termômetro do que a torcida está pensando. A torcida não está muito animada. A torcida ela quer se animar, ela quer voltar a acreditar num trabalho daqui a pouco que volte a ter uma cara. E diga que Não, depois vai lá. Não, vou para o patrocínio dizendo que essa entrevista tem oferecimento de Barbearia Independência, que funciona de segunda a sextas-feiras, das 10 às 19 horas, e no sábado, das 10 às 16.
Lembrando que a Barbearia Independência fica na Avenida Independência 689, uh, passando a quadra do GCPEL, que daí tem uma quadra que é a Galeria Independência, a primeira loja da Galeria Independência é a barbearia. E lá tem o Fábio, que é o representante do Inter, o Diego Imperador, que é o representante do Grêmio, tem um grupo de WhatsApp que o pessoal fica se corneteando, também trazendo algumas informações. Então é um ambiente com bastante resenha, tem televisão, tem os cachecóis, que dá aquele clima mais esportivo. Então, a minha dica é acompanhar a Barbearia Independência.poa, que lá vocês podem ver, inclusive o Fábio, ele divulgou ali nas redes sociais que não é só um lugar para cortar o cabelo, é um lugar para criar estilo. E realmente ficou bem interessante a chamada do Fábio. Mas agora, já indo mais para uma reta final aqui da nossa entrevista, eu gostaria que tu me dissesse um pouco, tu está agora vivendo bastante essa questão das coberturas, aprendendo, tendo experiências, e com isso crescendo, mas e tendo um canal do YouTube, quais são os teus planos a curto e médio prazo, pensando nesse ambiente do jornalismo esportivo que está atuando? Eu acho que eu que gostaria assim de fortalecer e criar esses laços que eu estou criando, né, com novos com colegas, enfim, próprios colegas aqui da Antena Mix e tudo, e continuar trabalhando nesse meio do esporte, seja o veículo ou o meio que for. Nesse primeiro momento, eu não pretendo entrar para veículo identificado, eu não tenho esse interesse. Eu quero mesmo trabalhar com os dois clubes, porque eu acho que está sendo uma experiência muito legal de ter esse espaço, essa experiência nos dois estádios, nos dois CTs, né? Tanto do Beira-Rio quanto ali na Arena, enfim. Então, eu acho que continuar nesse meio que eu tô, né, como repórter, enfim, e continuar me desenvolvendo, né, em um meio que a gente sabe que é difícil, né, Matheus? Eu acho que assim a gente vê a minha entrada assim para Antena Mix, eu pude agora, né, depois de 2 meses que eu já estou de volta, né, nesse meio do esporte, eu vejo bem claro, assim, como que é difícil crescer, se desenvolver nesse meio, assim, porque é um mercado, eu vou te dizer assim, muito fechado, né? Não sei qual é a tua visão sobre o jornalismo esportivo, mas eu tenho visto assim que é um meio que, para ter espaço, assim, precisa a pessoa se destacar. E eu acho que é justamente isso que eu tenho buscado no meu canal no YouTube, nas transmissões da Antena Mix e tudo, é criar um destaque com a ajuda dos meus colegas, tanto o Everton quanto o Ian da Antena Mix, que estão me ajudando bastante, que estão me incentivando bastante. O Ian já me incentivou, né, na criação do canal do YouTube e tudo. Então, eu acho que é isso, assim. Então, ter esse desenvolvimento e poder seguir, né, nesse meio do esporte. Olha, já que tu me perguntasse, então eu vou te dizer, eu vejo realmente isso que tu falou, o jornalismo esportivo é um meio muito fechado, não que, é que nem eu digo, ao mesmo tempo que tem muitas oportunidades, muitas chances pela questão de como que é feita a comunicação hoje, é um meio muito fechado, assim, da questão dos profissionais que estão ali, a forma de crescer, os conteúdos, as pessoas que, de certa forma, até te acompanham, a trajetória também, o que tu está fazendo é fundamental, de estar tá lá fazendo coberturas e buscando crescer e desenvolvendo as funções. Eu fiz isso bastante na época da Rádio 20. Na Rádio 20, eu passei 3 anos lá, fiz coberturas,
e com isso eu fiz Grenal em Libertadores, final de Copa do Brasil, estive também em vários jogos durante a pandemia fazendo cobertura de forma online, aprendi sobre a parte de redes sociais, tinha participado da Rádio Ouvinte porque inicialmente comecei aquele projeto com um amigo, o Leonardo Sá, que eu desenvolvi, até que também, de certa forma, eu saí um pouco desse meio, quando eu vou para a parte do Cosanos RS, devido também à oportunidade, porque vamos falar uma coisa importante, financeira, que é importante também ir construindo essa parte, mas, digamos assim, aquela faísca do esporte nunca saiu de mim e nunca vai sair, pela questão de que eu gosto muito de estar aqui falando sobre futebol, desenvolvendo, mesmo que daqui a pouco, hoje em dia, não estou trabalhando numa rádio web ou estou numa rádio de forma geral, eu sei que eu estou falando sobre futebol, eu faço coberturas, eu entrevisto jornalistas, eu sou um comunicador de certa forma. Eu sei que o pessoal me assiste, sabe do meu potencial, e eu vejo o seguinte, hoje em dia eu não me esquento tanto em relação a quando que vai vir as possibilidades, eu vejo possibilidades até fora da área do jornalismo esportivo, pensando no momento de se estruturar e crescer como profissional, mas eu vejo que o caminho do jornalismo esportivo é esse, é se dedicar, é estar presente, é estar lutando, que alguma hora alguém vai ver, o pessoal sempre vai estar assistindo e alguém pode te chamar, a partir disso tu pode crescer, a partir disso tu vai tendo reconhecimento. E eu vejo isso muito interessante. Eu vi, digamos assim, aquele olho brilhando em ti, que eu acho que é muito importante, principalmente para o pessoal que está começando nessa área e desenvolvendo. E eu acho que esse é o recado que fica também para o pessoal que está nos acompanhando. Tem que ter persistência, tem que lutar, tem que estar querendo muito. E quando também tiver frustrações, não acredite que acabou, sabe? Não pensa assim, agora nunca vai abrir portas. Pode ser que o caminho profissional vá para outros lados, mas aquilo que tu tem dom, tu pode ter certeza que o pessoal está vendo. O pessoal tá te avaliando como comunicador. É isso que eu vejo hoje em dia. E até indo para esse lado, eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é fazendo uma pequena análise, porque a gente sempre está crescendo, né? A análise de agora, o tempo que tu tem na trajetória profissional como comunicador, na parte de análise Uhum. esportiva, como que tu vê essa tua trajetória que chegou até aqui? E se tu pudesse, qual conselho tu daria para quando tu começou? Eu acho que é um momento que eu tive bastante desenvolvimento. Eu tinha bastante timidez e ainda sou uma pessoa bem introspectiva, assim. Então, eu estou tentando, justamente com o jornalismo, mudar essa forma assim, de ser mais desinibido, poder não ter tanta vergonha, né, de falar, enfim. E ter essa possibilidade de ter esse contato, né, com profissionais, jornalistas, né, jogadores de futebol agora, atletas, treinadores, enfim. E algo que eu acho que eu poderia ter, que eu vejo que poderia ter feito diferente, seria assim, eu acho que ter talvez assim alguma oportunidade que se apresentou, a ter agarrado mais de melhor forma, assim, sabe? Eu não digo uma em específica, assim, mas eu acho que talvez algo que eu poderia ter feito, assim, mas que é algo que eu não é algo que me gere um arrependimento, enfim, é algo só que a gente vai crescendo e se desenvolvendo, né? Eu acho que o essencial é isso.
Eu até falo o seguinte, a gente não tem que pensar muitas vezes sobre a questão de essa oportunidade deixei passar, o que eu poderia ter feito. E sim entender que às vezes, se não for naquele momento, é porque não era o exato momento. Aquilo pode estar sendo guardado para mais à frente, diante daquilo que tu está buscando, que tu está construindo. Quero também um É, pouco. Diga, que daí eu já vou finalizar por aqui. não, tranquilo. Não, e claramente a oportunidade em específico que eu me veio à cabeça era claramente um momento que estava sendo difícil, que era no meio da pandemia. Era uma oportunidade. Bom, posso externar agora, era uma oportunidade para trabalhar na Rádio Guaíba, enfim, e acabou pela questão da pandemia e todos os momentos que estavam acontecendo, eu resolvi não trabalhar, mas é algo que eu um pouco me arrependo assim nesse período assim, mas que eu sei que daqui para frente posso trabalhar ali, né, na Rádio Guaíba e tenho feito contato com os jornalistas de lá e tudo, então vida que segue, né? E pode ter certeza uma coisa que eu ganhei de aprendizado. Onde tu estiver, vai ter jornalista te escutando. Então, com certeza tem gente que está olhando e observando o teu trabalho. Então, fazendo o teu trabalho direitinho, com certeza vai ter gente que vai estar olhando e possíveis oportunidades que possam surgir. Quero então agradecer a ti por estar aqui presente, essa entrevista. Parece que não, mas passou uma hora aqui esse bate-papo, essa conversa sobre o cenário profissional da comunicação, sobre a tua trajetória. Fiquei feliz de conhecer mais sobre a tua trajetória e desejo também muito sucesso para ti. E quero então te dar um espaço para tuas considerações finais. Bom, Matheus, eu te agradeço muito o teu convite e até nossos suas vezes a gente se encontrou há poucas vezes, né, nos estádios, mas acho que esse contato que a gente está tendo por redes sociais, né, já foi bastante positivo, enfim. E, então, te agradecer esse teu convite e também te desejar um sucesso nessa tua jornada profissional, que a gente sabe que é difícil e tudo, mas que a gente tem que continuar se empenhando, desenvolvendo da melhor forma possível, da forma mais profissional possível, né? Porque a nossa formação como jornalista, nós dois da Famecos, né? Nós dois da PUC, a gente tem uma tradição bem grande, né? Do jornalismo da PUC. Então, eu acho que é isso, a gente manter o nosso profissionalismo, a nossa identidade do que a gente aprendeu na faculdade e continuar exercendo a nossa profissão da melhor forma possível e enfim, sempre buscando a forma mais ética e correta possível. Muito bem, agradeço então a tua participação, o pessoal que nos acompanhou, o pessoal que depois vai nos acompanhar, que fica gravado na aba ao vivo, na aba podcast. Lembrando que na próxima segunda-feira volta então também os debates que daí vai repercutir esses 2 jogos que vão acontecer essa semana, que depois desses 2 jogos para a data FIFA, para os amistosos da seleção e vamos poder ter uma análise de como está a situação da dupla Grenal e do futebol gaúcho. E em relação a entrevistados, vocês sigam aqui acompanhando, que sempre estou procurando mais entrevistados para contar a trajetória, e hoje tivemos então a presença de Vitor Vassouto, que falou sobre toda essa trajetória, que está no início, mas que já tem várias experiências e uma busca pelo crescimento. Então tá, um forte abraço para ti, uma boa noite e até a próxima. Valeu.